Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Boa tarde para você que nos escuta aí de casa. Aqui é Jéssica falando da UniFM 107.9 com mais um programa Ineditados, Conversas para Além do Livro. E seguindo esse nosso período de férias, a gente está hoje com o professor Flavi Lisboa Filho, que é o nosso atual pró-reitor de extensão, que a gente chama carinhosamente de pré, né? A pró-reitoria de extensão. Professor Flavi, muito bem-vindo. E o espaço é teu hoje. A gente vai conversar, então, sobre a tua história, os teus trajetos até aqui. E, enfim, como é que se dá toda essa tua formação super variada agora com a gestão e projetos aí em nível mundial, né? E aí, boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes do Ineditados, da nossa UniFM. É uma satisfação estar aqui para dialogar, né? E agradecer esse convite desse espaço para o nosso bate-papo da tarde de hoje, né? E eu sou egresso aqui da UFSM, sou filho da UFSM, então me sinto muito em casa aqui, sei o valor, a importância que a nossa universidade tem para a comunidade santamariense e de toda a região, né? E eu acho que o fato de ter estudado aqui, hoje ter a oportunidade de trabalhar nessa universidade, da potência, da qualidade que nem é a nossa UFSM, e ainda ocupar um espaço na gestão, nessa parte de interlocução com a comunidade, com trocas, com compartilhamentos, traz uma vivência tão bacana, uma experiência tão transformadora, que não transforma só a comunidade que é atendida pelas ações de extensão, mas ela transforma a cada um de nós que participa e transforma também a universidade. Eu acho que a gente vive um tempo muito bacana de uma universidade cada vez mais aberta às demandas da sociedade, cuidando sempre para primar pela transformação social, pela autonomia dos sujeitos e deixando de lado uma pegada que a extensão teve no passado, que era uma pegada mais assistencialista. Mas a universidade ela não está aí para substituir as políticas públicas. Muito pelo contrário, ela tem um outro foco de atuação. Então, a partir da extensão, esse foco ele se amplia, ele é muito diverso, e isso nos permite aprender e crescer todos os dias. Tu deve ter reparado que eu não fiz assim uma extensa leitura de currículo no início, né? Que às vezes porque eu acho importante que as coisas venham surgindo dentro da conversa, porque elas estão contextualizadas, né? Claro. A minha pergunta inicial é a seguinte: eu sempre faço isso para todos os convidados. Quando é que o pequeno Flavi, lá na infância, olhou e disse, eu não sei qual que foi o teu direcionamento inicial, porque tu tem a graduação em administração e relações públicas, né? Aí. Então, como é que isso se achegou em ti? Foi alguma pessoa que te inspirou? Ou foi alguém exercendo algum lugar social que tu disse, poxa vida, é isso que eu quero fazer? Conta um pouco da tua infância, tuas origens, família. Que legal. Um momento para relembrar aí isso. pouco, né? Eu acho que a minha escolha por administração... Eu não sou natural de Santa Maria, eu sou natural de Júlio de Castilhos, uma cidade próxima aqui a Santa Maria, e era muito comum, naquele momento ali, anos 90, né, que quem concluísse o ensino médio buscasse fazer a formação superior numa primeira tentativa sempre junto ao UFSM, e quando às vezes não era profícuo ou não fechava com aquilo que a pessoa esperava, se optavam aí por outras escolhas das universidades particulares que nós tínhamos aí na volta dessa região, né? E desde Unijuí, Unicruz, na época era a Fafra, nem era o UFM ainda, né? Mas, enfim. E eu acho que a minha vontade de fazer administração, que foi meu primeiro ingresso aqui na UFSM, veio muito em função de acompanhar muito a trajetória ali da minha mãe, que ela era professora,
do estado, mas ela também tinha um comércio lá em Júlio de Castilhos e eu ajudava, era adolescente, eu já ajudava a atender na loja, fazer caixa, fazer essas contas. Meu pai tinha caminhão, aí eu ajudava a fazer o acerto com os motoristas, sempre gostei muito de fazer conta, etc e tal, brincar de banco quando era criança, né? Então, e a minha mãe começou a fazer administração, na época que eu estava ali no ensino médio, eu acho que era. E aí eu fui algumas vezes acompanhando ela na aula e eu me encantei, eu achei incrível aquilo lá e eu não tive a menor dúvida. No primeiro vestibular foi para administração e aí eu entrei aqui no FSM. E logo em seguida eu pensei, mas já que eu estou estudando à noite, eu podia aproveitar melhor o meu dia. E naquela época dava para fazer as duas faculdades ao mesmo tempo, né? Eu disse, o que eu vou fazer? E sempre gostei dessa área da comunicação. Aí fui ler um pouquinho sobre relações públicas. Tipo, mas é isso que eu quero fazer, é RP. O brabo foi explicar para o meu pai e para minha mãe o que era relações públicas, porque fica mais difícil deles entenderem. Muita gente, acho que até hoje não, hoje até entende melhor. E aí eu disse, vou tentar. E no ano seguinte tentei RP e deu certo. E aí fui construindo essa caminhada aqui no FSM. Lembro de um semestre que cheguei a ter 15 matérias. Pois eu ia te perguntar. E fazia estágio ainda. E então, TCC e ainda não... É uma loucura. Mas deu tudo certo, nunca reprovei. E concluí o curso até antes do tempo. Porque eu acho que eu me encontrei, sabe? Sabe quando tu te encontra, tu te apaixona por aquilo que tu está fazendo, que tu está estudando. E te dá o brilho no olho. E aí... Não é custoso, né? Não, exatamente. Era um desafiador, mas era aquele desafio que te motiva, não aquele que te atica. Não fardo. Exatamente. Então, eu acho que tudo isso foi muito legal. Sem contar que na época da faculdade, como diz o nosso reitor aí, em algumas falas, especialmente durante a calorada, a gente acaba conhecendo os melhores amigos da vida da gente, né? Porque tu cria uma relação de tanta proximidade, de tanta intimidade com algumas pessoas, que vai passar agora 25 anos de que eu entrei na faculdade e essas pessoas são como se eu estivesse conversando ontem se eu encontrar elas agora. De tanta proximidade que se estabelece. Então, acho que tudo isso ajuda, cria um ambiente diferente, né? O FSM ela é maravilhosa, que ela vai muito além do ensino técnico e profissional da profissão que nós escolhemos, muito pelo contrário. Aqui a gente aprende também a ser cidadão, a gente vai construindo a nossa independência, a nossa trajetória, com erros e com acertos, mas a gente vai se tornando adulto, eu diria, também durante esse processo formativo. E tu literalmente passava o dia inteiro na universidade. Passava. Manhã, tarde e noite. Mas sempre encontrei tempo para estar com os meus amigos, sempre. Casa do estudante morou? Não cheguei a morar, mas frequentava. Tinha amigos muito queridos na casa do estudante, na época que se ouvia ainda fita cassete. Tínhamos o DCE, né, que era o local, a boate a oficial. Melhor boate de Santa Maria para se ir sendo estudante, né? Isso aí. Uma das primeiras coisas foi fazer a carteirinha do DCE. Prioridades. Era prioridade. Sexta-feira à noite. Do DCE e da SESMA, né? DCE e SESMA, muito bem lembrado. E sexta-feira à noite terminava a aula lá na antiga reitoria, que a administração era lá. A gente já se encontrava ali naquela esquina, que mantém o mesmo nome do bar, só mudaram os donos, o formato, e dali era para boate do DCE. Com as pastas ainda nós íamos. Sim, a gente recentemente, né, os cursos da antiga reitoria foram vindo para cá. Exato. E foram migrando, e hoje o prédio que era da antiga reitoria é da Pró-Reitoria de Extensão, né? Passou a ser gerido pela Pró-Reitoria de Extensão. Como é que foi acolher esse ponto que é tão importante como uma referência histórica? Sim. Também? Muito se cogitou, na ocasião, pelo que eu me lembro, de talvez vender o prédio, se desfazer, e é uma coisa super importante enquanto patrimônio, né? Para a história da universidade. Então, eu fiquei muito feliz quando a Pré assumiu. Como é que foi essa transição? Foi um pouquinho antes da pandemia, na verdade foi no ano anterior ao da pandemia, né? Que a conclusão da vinda dos cursos para o campus, ela se deu, acho que dos últimos cursos que veio foi da Odonto, antes tinha sido Direito, antes um pouquinho Contábeis e antes ainda Administração.
E aquele prédio ele é um grande desafio, se você olhar para as necessidades que ele apresenta, né? Ele é um prédio histórico, ele é um prédio importante, não só pelo que ele é hoje, mas especialmente pelo que ele representa para a cidade de Santa Maria e para a nossa universidade. Tanto é que até hoje a referência que as pessoas adotam é a antiga reitoria. Todo mundo remete assim àquele prédio. De tão marcante que ele foi. Mas como ele é um prédio aí já dos anos 1950, ele é um prédio que tem toda uma necessidade de adaptações, de atualizações para o mundo contemporâneo, né? A gente tem um outro tipo por exemplo, de rede hidráulica, de rede elétrica, de rede lógica, as aberturas, espaço para condicionar, é uma série de coisas assim que naquele período não se demandava ou se fez com o que tinha, e hoje, praticamente 70 anos depois, as coisas se atualizaram bastante, né? Então, como patrimônio da universidade e patrimônio histórico também, ele pede algumas atualizações. E a nossa preocupação, inclusive, tem um projeto em parceria com o GRIM, que é um grupo de Cachoeira, multidisciplinar, com professores das engenharias, da arquitetura, da área de gestão, tem nos auxiliado na elaboração de um projeto que se chama Retrofit, que é de atualização daquele prédio, mas mantendo as suas características originais, porque ele é um prédio aí que remete, né, a um estilo arquitetônico peculiar daquela época. E não dá para esquecer também que aquela edificação está dentro do perímetro do Distrito Criativo de Santa Maria. E quando a gente olha para esse perímetro, tu tem 2 pontos super relevantes que estão contemplados. O primeiro deles, que é um marco do desenvolvimento econômico aqui em Santa Maria, que é ali do final do século XIX, início do século XX, com a ferrovia e a famosa gare da estação, que a gente tem início ali, no perímetro do Distrito Criativo, e ele se estende justo até aquela esquina da Floriano com Astrogildo de Azevedo, contemplando o prédio da antiga reitoria. E vejam se o prédio da antiga reitoria ele também não simboliza um segundo movimento de desenvolvimento, inclusive econômico, de Santa Maria com a implantação da Universidade Federal. Então nós temos assim, pontos muito expressivos nesse centro histórico da cidade, e acaba sendo um desafio a manutenção desses espaços, em especial da antiga reitoria, com as necessidades de requalificação para os dias de hoje e tendo que dar vida para aquele prédio. Porque a extensão é isso. A extensão ela trabalha com pessoas e para pessoas. E nós precisamos que aquele prédio ele seja habitado por ações de extensão voltadas à comunidade santamariense, em especial, e da região também. E para isso, ainda no ano de 2019, nós fizemos um edital de credenciamento de ações de extensão para ocupar aquele espaço da antiga reitoria. E nós temos algumas ações que acontecem lá, que durante o período da pandemia, obviamente, ficaram suspensas pelas questões sanitárias que foram impostas ali durante aquele período, mas que agora já retomaram. Tem trabalho voltado para a população em situação de rua, tem trabalho voltado para os imigrantes e refugiados, tem trabalho voltado para empreendedores sociais, né? Porque a nossa incubadora social está naquele espaço. Nós temos uma sala inovadora belíssima e que, inclusive, já abrigou diversas reuniões, inclusive dos comitês do Distrito Criativo da nossa cidade. Nós temos o curso de extensão em música que funcionava lá no antigo hospital, funcionando ali na antiga reitoria. Inclusive, no ano passado, tivemos concertos ao final da tarde, porque tem um piano já dentro desse espaço, em função da extensão em música está lá. Nós temos um convênio aí que o Orquestrando Arte, que é esse grande projeto social aí que a UFSM colabora, cedendo esse espaço, oferece diversas oficinas e aulas na área de arte e cultura, no turno inverso da escola, para jovens em situação de vulnerabilidade. Boa parte dos atendidos são da Nova Santa Marta e também do Alto da Boa Vista,
né? Eu acho a questão do arte um projeto efetivamente transformador. No momento, o IBGE também está ocupando algumas dessas salas, porque é um trabalho fundamental esse do recenseamento para poder pensar as políticas públicas, né? Nós temos assistência judiciária funcionando lá. Nós temos algumas empresas júniores que operam lá. Nós temos uma sala do Observatório de Direitos Humanos, temos uma outra que serve como um ponto de referência para a população negra, né? Fica onde era o antigo Diretório Livre do Direito, inclusive tem um mural afro-referenciado muito bonito. Nós fizemos o restauro do mural do PCAR, que tem ali no hall da entrada. A gente começou a fazer uma série de requalificações e colocando ações que efetivamente tenham uma interface com a comunidade. Porque é o que justifica tu oferecer uma ação de extensão lá no centro da cidade e não em uma comunidade ou aqui dentro do FSM. Lá é para facilitar o acesso da população. E nós temos umas tratativas muito bacanas em andamento, em especial aí com o Conselho Municipal do Idoso, com a Câmara de Vereadores de Santa Maria, aí, capitaneada num primeiro momento pelo vereador Maneco, voltado para o público da terceira idade, para a gente ver como é que consegue ir agregando esses públicos diferentes em ações de extensão para serem atendidas, né? Lembrei também uma outra ação que foi funcionar naquele espaço, é o Laboratório de Práticas Alternativas e Complementares em Saúde, numa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, num projeto coordenado por um professor aqui da enfermagem. Então, assim, é muito diversificada as ações. Mas é um prédio grande, então, assim, ele comporta mais ações e a gente vai sempre fazendo, assim, por edital de credenciamento. E uma vez credenciada essas ações, elas precisam prestar contas regularmente. E ao término de 5 anos, supondo que todas as avaliações foram exitosas ao longo desse período, a ação tem que, mais uma vez, postular ao recredenciamento. Então, não é uma sala que a pessoa recebe e ela se intitula dono. Não, muito pelo contrário. É um espaço público, ele tem que ser gerido com essa responsabilidade, com total transparência, e as ações, para estarem abrigadas lá, elas têm que atender a comunidade santamariense. Porque, veja só, Jéssica, não são todas as pessoas que têm condições de pagar 4 passagens aí urbanas para vir de um bairro afastado até o campus da cidade para participar de alguma atividade. Eu digo 4 passagens, 2 de ida e 2 de volta. Quando a gente consegue colocar essas ações no centro da cidade, já tem uma economia que viabiliza muitas vezes essas pessoas de participarem dessas atividades, né? E eu acho que tem uma coisa bem importante que é o acesso das pessoas enquanto democratização de um espaço. Exatamente. Um espaço que durante muito tempo ele foi, continua sendo, na verdade, de cunho acadêmico, mas agora tem esse acesso que acaba sendo muito mais amplificado. Exatamente. Né? Um público diferenciado. Né? Eu acho aí que tá a chave, o cerne da questão. É uma democratização do acesso. É do acesso ao cidadão, à cidadã comum. Eles poderem vivenciar a universidade a partir do que a universidade oferece na forma de ações de extensão, as mais diversificadas possíveis. E poder ter esse contato conosco. É uma troca, como eu disse. Ganha o cidadão, ganha a cidadã, ganha quem participa dessas ações e ganha a universidade como um todo, porque cumpre o seu papel. Nós somos uma universidade pública. Nós temos um compromisso social público assumido com a sociedade. E nós precisamos fazer valer isso daí. Então, esse prédio ele é extremamente desafiador pelas dimensões que ele tem, pelas necessidades de reparos e atualizações que ele tem, mas, ao mesmo tempo, a nossa preocupação como Pró-Reitoria de Extensão é dar vida àquele espaço e que as pessoas ocupem aquele espaço, seja para formação, para atendimento, enfim, para todas as demandas que se tem e que a gente seja capaz de acolher nas ações que estão lá. Eu me recordo, eu trabalhei durante 14 anos na antiga reitoria, antes do curso de odontologia e a pós-graduação virem para cá. E ainda existem lá, e claro, faz parte da estrutura do prédio, os murais em mármore, em granito, sim, com o símbolo do curso de farmácia,
Foi um dos primeiros da universidade. Então, eram cursos que funcionavam lá e que o andar era do curso tal. E isso está literalmente gravado em pedra. É o piso feito com o símbolo do curso. Então, isso a gente fica pensando, é um marco histórico também, não só do curso, mas do estilo arquitetônico e da gente rememorar do quanto se cresceu. Quer dizer, antes era aquilo ali, a estrutura estava toda ali, estava contida ali. Né? Tudo o tamanho, todo o FSM cabia ali. Cabia ali. Olha o tamanho do nosso campus, os outros campi hoje, né? Sim. Então, é realmente uma estrutura que não pode ser abandonada ou simplesmente relegada a segundo plano numa estrutura da gestão, porque tem esse marco histórico. Sem dúvida alguma. E sabe, só para fazer jus a outros projetos que estão lá e que eu acabei não comentando, a gente tem 2 cursinhos que preparam para o Enem, o cursinho Alternativa e o cursinho Praxis, que atendem jovens aí em situação de vulnerabilidade social e econômica, né? Nós temos também o Laboratório de Arqueologia e Sociedade, que faz um trabalho muito bacana, de guarda legal, inclusive, desses artefatos arqueológicos que são encontrados aqui na região. E parte dessas peças estão expostas, mas daí estão expostas aqui no campus, numa sala do acervo artístico, para poder ter mais espaço de visitação mesmo. E a associação, a AVTSM, tem um espaço dentro lá da antiga reitoria também. Nós temos o projeto Esperançando, que é um lindo projeto que trabalha aí com crianças que passaram pelo processo de adoção e famílias adotantes, e também com crianças e adolescentes que estão em casas, como o Lar de Miriam, por exemplo, aguardando pela adoção. Então, é muito variada. Tem também a Associação dos Familiares dos Bipolares, tem o Espaço Nise da Silveira. É muito diversificada essa atuação naquele espaço. Mas nessas funções de mexe e arruma, porque quando os cursos vieram aqui para o campus, também tu fica com passivo de necessidades de arrumação, de qualificação desses espaços, né? Por exemplo, a retirada dos equipos, a avaliação quais dos equipos estariam em condições para se fazer doação, quais são descarte. E tu tem que seguir todo um regramento do governo federal para isso, inclusive utilizando as plataformas que o governo orienta, né, para esse fim. E tudo isso foi sendo feito. E nesses meshes, era isso que eu queria dizer, aparecem essas descobertas. Então, tu tá lá numa sala retirando um carpete que foi feito, daqui a pouco tu descobre que debaixo do carpete tem, sim, um piso de granito, todo elaborado, com simbologias que remetem aos cursos que ocuparam aquele pavimento. E tu vai tendo informações, por exemplo, lá no hall de entrada, tu chega, tem uma parede que ela é toda de mármore, e ela tem uma escultura de bronze, aí tu descobre a origem daquela escultura de bronze, aí tu terá conta que a portaria ela precisa remover o balcão dali para poder valorizar a escultura. E a gente vai fazendo uma série de coisinhas no dia a dia que são descobertas maravilhosas, mas óbvio, elas vão demandar de tempo, de pessoal e às vezes de recursos para que elas sejam implementadas. E uma das coisas assim bacanas que está previsto para esse grande espaço aí que a gente chama de complexo da antiga reitoria, porque é o prédio da antiga reitoria, é a casa que tem ao lado, onde funciona o LASC, que já foi assistência judiciária, a casa da SESMA, como assim ficou conhecida, o garajão e o anexo do garajão, por isso complexo, e tem o estacionamento ainda ali, né? É uma proposta que o GRIM, esse grupo muito competente lá de Cachoeira, propôs de um pocket park, né? Um parque para nós termos no centro da cidade, valorizar mais uma área verde, mas uma área de convivência e que, inclusive, para o pessoal mais antigo que está aí nos acompanhando, a gente poder retomar coisas que se faziam no garajão antigamente, como feiras, shows. Nesse Pocket Park tem um espaço destinado aí para feiras que possam ser realizadas e para apresentações artísticos culturais também. E o bacana do Pocket Park é que ele vai ajudar a fazer a conexão entre a rua Alberto Pasqualini, que fica mais no alto, com a rua Astrogildo de Azevedo, que é aquela antiga do Nacional, para quem está nos acompanhando, e por dentro do prédio conecta com a Floriano Peixoto.
Então, assim, ó, os planos, eles são muito, como eu diria, auspiciosos para aquele espaço. Mas a gente demanda também de recursos, né, para que isso se torne viável. E, lamentavelmente, o nosso cenário da educação ele vem sofrendo um decréscimo na sua lei orçamentária. De 2014 para cá, nós só observamos que cada vez se corta mais o recurso. E isso, assim, ó, o cortar o recurso, para quem está nos acompanhando, não é nem... se tivesse mantido os recursos que eram de 2014 em 2022, eles já não serviriam, porque não tem uma atualização da inflação aí nesse valor. Agora vocês imaginem que é justo o contrário. Além de não manter, tu ainda diminui esse recurso. E, inevitavelmente, são ações que vêm se ampliando pelas necessidades que se apresentam dia após dia. Ingresso de alunos e outras coisas. Então, as necessidades, as ações se ampliam. Agora, né, na sequência, a gente vai falar aí de geoparques, né? Então, são iniciativas que demandam cada vez mais. Sim. Então, já seria a manutenção do valor já seria completamente insuficiente. Exatamente, exatamente. Então, a gente, para poder tirar do papel todas essas ideias, essas possibilidades de uma universidade, inclusive, mais aberta à população e trabalhando em conjunto, nós precisamos de investimento nessa universidade pública para que ela se preste mais ainda à sua função, ao seu compromisso social, público assumido, né, como instituição. E é nesse sentido que, nesse momento, assim, até faço um apelo para a comunidade que nos ouve aí, que conseguiram ver um pouquinho do que acontece na antiga reitoria. E nós precisamos da ajuda dos nossos parlamentares, daqueles que nos representam, porque se não dá para fazer dentro do orçamento destinado para a universidade, talvez nós tenhamos que conseguir isso de outras formas, como emendas parlamentares que viabilizem isso. E se nós conseguirmos implementar o Pocket Park, inclusive esse projeto retrofit da antiga reitoria, quem sai ganhando é toda a comunidade de Santa Maria e da região. Nós temos, então, o que eu fiz a brincadeira no início do programa, quase um projeto de dominação mundial. Os geoparques aqui da universidade, a gente está com uma estrutura também sendo montada e recebendo visitas da Unesco, de um reconhecimento, vai trazer uma visibilidade realmente em termos mundiais, né, para toda a região. Como é que estar entre as pessoas que estão à frente, a pessoa que está à frente de um projeto tão grandioso, assim, tão auspicioso também, né? Jéssica, a extensão, acho que é muito disso, assim, ó, são oportunidades diárias de trocas, de enriquecimento e de crescimento. Tem envolvimento no patrimônio cultural também, que aí acaba conectando com isso. Conecta, né? Exatamente, cria essas conexões. E eu acho que, de certa forma, as coisas estão muito interligadas por esse viés aí, que é o do pertencimento. Fazer com que as pessoas se sintam parte de algo, para que elas se sintam contempladas, representadas. Porque quando a gente se sente parte de algo, a gente respeita, a gente trabalha junto, a gente deixa as questões pessoais de lado em prol de algo que é coletivo, de uma construção que é para todo mundo. Então, eu acho que é aí que está a amarração que o patrimônio cultural consegue entregar, né? É a valorização das identidades através do pertencimento. E entender que a gente pode trabalhar de maneira conjunta. Por exemplo, quando a gente começou a trabalhar com os geoparques, e bem nesses termos de geoparques mesmo, foi em outubro de 2018, quando nós tivemos uma reunião com o professor Burmo, a Jaciele, que trabalha na Pró-Reitoria de Extensão, que está à frente dos geoparques, e o professor André Borba, das Geociências, nós apresentamos modelos do que acontecia fora do país, especialmente na Europa. A gente disse, essa região tem potencial. E essa região tem potencial para a gente avançar. E aí começamos uma série de costuras institucionais, dentro da UFSM mesmo, para poder fortalecer a atuação, e costuras externas, interinstitucionais, buscando as instituições parceiras para encampar esse trabalho. E entendendo o Geoparque como uma estratégia de desenvolvimento regional
com essa alcunha de sustentável. Ou seja, nós estamos falando de desenvolvimento econômico, sim, mas nós estamos falando também de desenvolvimento social, de desenvolvimento humano e de conservação e preservação do meio ambiente, que é esse desenvolvimento que a gente quer. Não é um desenvolvimento econômico a qualquer custo, não. Muito pelo contrário, é construindo com as pessoas da comunidade, respeitando a cultura, a identidade local e ainda preservando o meio ambiente. É dessa forma. Então, o Geoparque, para nós, ele descortinou uma possibilidade muito grande de integração da universidade com a região e trabalhando efetivamente numa proposta de transformação dessa região, que tem um potencial gigantesco. E os 2 territórios que nós desenvolvemos esse trabalho foi Quarta Colônia e Caçapava. Quarta Colônia, o grande diferencial para ser um geoparque, e que é uma certificação internacional que a Unesco concede a alguns territórios, é você tem que ter uma singularidade geomorfológica, geológica, paleontológica, algo que seja único no mundo. Ou seja, gente, qualquer habitante do planeta Terra, para saber da história do nosso planeta, precisa ir naquele lugar, porque é naquele lugar que ela vai aprender sobre. E nós temos isso aqui. A Quarta Colônia tem os fósseis de dinossauro mais antigos do mundo, que remontam ao período do Triássico, mais ou menos 230 milhões de anos atrás. É algo que é difícil, inclusive, para a gente entender. Para vocês terem ideia, os morros que a gente fala aqui de Santa Maria, eles são mais novos do que os dinossauros que habitaram a região. Então, assim, o tempo geológico, ele é difícil da gente conseguir mensurar, mas é isso. Os nossos dinossauros estiveram aqui antes que os morros existissem em Santa Maria. E eles foram descobertos aqui. Então, qualquer pessoa do mundo que quiser conhecer essa história do mundo com relação a esses dinossauros mais antigos, precisa vir à Quarta Colônia, porque é ali que eles estão. Isso não é genial? Agora, incrível vai ser como nós nos apropriamos dessa singularidade que nós temos, dessa particularidade mundial, e transformamos isso em formas de geração de trabalho e renda para aquela comunidade, preservando e respeitando o meio ambiente e esses sítios paleontológicos. E aí, gente, tem uma virada de chave que é incrível, mas ninguém faz nada sozinho, na extensão muito menos. Então, um trabalho muito forte, junto com o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, com o Desus, com as prefeituras, com as secretarias, com o Emater, com a Associação Comercial dos Municípios, com alguns empresários de forma isolada e alguns empreendedores do território, nós conseguimos avançar em diversas frentes, inclusive de qualificação das pessoas do Cadastro Único para atuarem na área de cultura e turismo, porque não basta a gente divulgar o lugar e mostrando as potencialidades se a gente não tem capacidade de receber essas pessoas. Então, tudo isso tem que estar muito conectado. Então, os produtos que saíram daí já são os mais variados, assim, ó, que vai desde de produção de alimentos, com identidade aí, com o território, até produção de brinquedos. Eu vou dar exemplos que é mais fácil, eu acho, né? Bolachinha em formato de dinossauro. Sim. Isso é um exemplo. Tem uma agroindústria de Dona Francisca que produziu uma bolachinha de mel num formato tradicional. Pois mudou o formato para ter identidade do território, colocou na forma de dinossauro. Não dá conta de atender a demanda. Imagino. Até eu quero. E a gente teve um retorno das escolas. Uma nutricionista de uma escola disse que desde que a bolachinha mudou o formato, que eles fornecem também para a merenda escolar, elas conseguiram inserir o mel na dieta escolar das crianças. Porque antes as crianças não comiam bolacha. Agora, como ela é em formato de dinossauro, as crianças querem. Né? E isso é incrível. Tem um empreendimento de Agudo, o senhor Dino, que começou a desenvolver uma série de brinquedos que tem apelo ao território. Por exemplo, tem um kit de escavação que tu pode comprar, com moldes, com a pá, com um pincelzinho, e que você vai praticando a escavação como se fosse num sítio paleontológico. E uma série de empreendimentos que foram surgindo aí, que vão fazendo alusão ao território. É isso.
Sabe, a gente vai se valer dessa singularidade para produzir e gerar trabalho e renda para a população. Num turismo que tem um propósito de ser de base comunitária. Nós não estamos falando de um turismo massivo. Um turismo de base comunitária porque ele é feito pela comunidade, para a comunidade, para receber quem chega. Então, é a comunidade poder receber lá na sua festa religiosa da padroeira, turistas, para usufruírem daquele momento. Mas sem descaracterizar a festa da comunidade. Eu tive a oportunidade de conhecer o CAPA, Sim. Né, que é o Centro de Estudos Paleontológicos, que no Paleodia. Do ano passado? Do ano passado. Viu o dinossauro andando por lá? Então, era o que eu ia comentar. Então, até isso é uma estrutura, enfim, uma pessoa, né? Acho que não estou dando spoilers aqui, nem fazendo, destruindo sonhos, mas é uma pessoa que se veste de dinossauro. Mas é um movimento muito bem feito, é articulado, é robótico, né? Então, ele tem um movimento quase cinematográfico, vamos dizer assim, as crianças encantadas. E aquilo ali... E os pais das crianças também. Muito, muito bem feito. Então, também é uma empresa que fornece essa figura, esse serviço. Depois eu vi na Feira do Livro de Porto Alegre, o profissional que manipula o boneco estava lá também. Então, porque salta aos olhos a qualidade do que ele oferece, mas muito relacionado também com o que é... Bom, a festa toda do Paleodia muito bonita, com a infraestrutura, os apoiadores também, as empresas da região participando. Então, é isso, colocar as pessoas para conversar, às vezes viabiliza situações em que todos saem ganhando, indubitavelmente, e que às vezes por uma questão às vezes menor, política e tal, esses diálogos nunca aconteceram. Aí entra uma gestão de universidade que tem como servir quase como um papel diplomático entre tantas frentes, né, para articular isso. Exatamente, Jéssica, porque a universidade, pelo menos no entendimento que nós temos aí, ela é suprapartidária. Ou seja, ela não é de partido nenhum, mas trabalha com todos, em prol do interesse da população. Então, nós vamos encontrar prefeitos ali dos mais diversos partidos. Por exemplo, na Quarta Colônia. Nós trabalhamos com todos de maneira igual, porque a gente trabalha para o progresso daquela região, para o desenvolvimento da região, sempre primando pela sustentabilidade, obviamente. Então, claro, em alguns momentos poderá ser mais fluido ou menos fluido esse diálogo, mas a universidade, ela é de todos e de todas. Então, esse papel diplomático, efetivamente, ele acaba sendo, sim, exercido muitas vezes pela universidade. E não é à toa que, por exemplo, nesses ambientes de inovação, nos ecossistemas de inovação, se fala em modelos de inovação de hélice quádrupla, né? Que eles envolvem a iniciativa privada, que eles envolvem a comunidade, que eles envolvem o Estado e envolvem as universidades. Porque as universidades, elas ajudam a dar liga a essas diferentes instâncias, porque nós temos essa capacidade de diálogo e de realizar ações com todos esses agentes, né? E eu acho que é isso que vai dando margem para um processo de efetiva transformação social. Porque, veja bem, retomando o início da conversa, Geoparque é um selo, é um certificado conferido pela Unesco. O selo, por si só, ele tem uma importância, que eu diria, menor do que esse trabalho feito de maneira conjunta. Quando todas essas diferentes instituições e pessoas se agregam, se conectam em prol de algo muito maior para a região. A gente fez esse trabalho e faz na Quarta Colônia e também no território de Caçapava, lá em parceria com a Universidade Federal do Pampa. E aí vocês vão me perguntar, mas Caçapava tem dinossauro? Não, Caçapava, pelo menos ainda, não tem dinossauro, mas tem os animais da megafauna. A preguiça gigante, que é muito mais novinha do que os dinossauros. A preguiça gigante só tem 15 mil anos, gente. Os dinossauros daqui é 230 milhões. Mas o diferencial de Caçapava não é a preguiça gigante.
porque essa existe em diversas regiões do nosso território aí. Eu, às vezes, acordo com uma preguiça. Mas essa não está fossilizada, não. Né? Bem viva, às vezes mais do que devia. Está bem ativa essa preguiça gigante. Então. Lá na região de Caçapava, quem já foi para Minas do Camaquã ouviu falar, vocês vão passar no caminho por uma estrada belíssima, que tem uma paisagem cênica, e vocês vão ver uma formação rochosa que se chama Guaritas. É belíssimo. É um afloramento que nós temos ali naquele território que nos conta o testemunho que ali já foi o fundo do oceano. Nossa. É incrível isso, né? Eu sempre assim, fico muito impactado quando me dou conta dessas coisas. A gente é tão pequeno, né? Muito, muito pequeno. Então, ali é um testemunho de que já houve um oceano. E aquelas rochas, aquelas guaritas, aquela formação, ela aflora só nesse lugar. E Caçapava começou um movimento muito interessante em torno dos geoparques. Nessa região de Minas do Camaquã, nós temos uma fazenda, a Novelaria Santa Marta, que é um exemplo do trabalho que eles fazem. Nós temos muito pecuaristas de ovinocultura, de pequenas propriedades. Então, nessa fazenda tem a criação da ovelha, né, para extração de lã e de carne. Eles mandam a lã para o beneficiamento, ela retorna para a propriedade, e quando ela retorna, aí muda de mãos, porque o esposo estava cuidando ali do rebanho. Uhum. Quando a lã volta, ela vai para a senhora, que é proprietária também desta fazenda. E ela, até pela formação em artes, ela vai trabalhar com essa lã, primeiro fazendo tingimento dessa lã com cores do território. Ela explora a tintura das plantas e dos minerais num processo de tingimento natural com cores que são, daí cria uma paleta de cores daquele território para a lã que ali é produzida. Essa lã vai ser fiada, vai ser transformada em novelo, novelos esses que servem para o tricô, e também numa linha um pouco mais fina, que é para bordados. Vou só contar para vocês um detalhezinho. Vocês sabem quanto que custa o quilo da lã, pelo menos quando a gente fez esse levantamento? O quilo da lã custa 16 centavos. Não, era 30 centavos o quilo da lã. 30 centavos o quilo da lã. Essa lã que... Bruta. A bruta. A bruta, né? Depois dela ser beneficiada, passar por esse processo de tingimento e ela ser fiada e transformada em novelo, sabe quanto que vale 100 gramas dessa lã? R$16,90. Olha o que se agrega de valor. E se eu contar para vocês que eles não dão conta das encomendas que tem. Ano passado, era o mês de maio, não, mês de junho, eles já tinham cumprido as metas de venda de todo o ano. E eu fico imaginando, essa paleta de cores, ela não tem como ser reproduzida, inclusive, ano a ano. Porque uma determinada tonalidade que se obtém numa estação... determinadas condições, né? Não vai ser reproduzida. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. E sabe o que isso significa, o agregar valor ao produto? É dar a possibilidade de que as novas gerações permaneçam no território. Esse casal tem filhas. E as filhas, agora, como enxergaram possibilidades de crescimento a partir da propriedade familiar, já pensam que, ao terminar os estudos, querem retornar para a propriedade e dar prosseguimento ao trabalho. Então, quando a gente fala em geoparques, a gente também está pensando nas novas gerações e na permanência dessas novas gerações no território, e não apenas exportação das novas gerações. Porque como é que a gente vai trazer ideias de desenvolvimento e de progresso se nós não conseguimos fixar as novas gerações, porque elas não encontram possibilidades de crescimento pessoal e profissional permanecendo ali? Uma mudança de olhar é muito importante. É uma mudança completa. Né? E o mais bacana agora, Jéssica, disso tudo, nós estamos num estágio bem avançado. No ano passado, em dezembro, teve a reunião do Conselho Mundial de Geoparques, em que foram apreciados os 2 relatórios dos avaliadores que estiveram aqui no território. Na quarta colônia foi uma uruguaia e um espanhol. Em Caçapava foi um japonês e um espanhol, eram avaliadores diferentes. Eles produziram um relatório com relação à visita, aquilo que eles viram em loco.
encaminham para esse Conselho Mundial, que teve a reunião em dezembro, e o Conselho Mundial referendou o parecer dos avaliadores, que dos 2 territórios foi pelo reconhecimento deles como geoparques mundiais da Unesco. Agora a gente vai para uma nova etapa. Em abril tem a Assembleia Geral da Unesco em Paris, em que vai ser apreciada a avaliação que o Conselho Mundial de Geoparques fez. Se ali for referendado mais uma vez de forma positiva, e a gente acredita que vá, em setembro, no Congresso Mundial de Geoparques, que acontecerá no Marrocos, os nossos 2 territórios serão certificados como geoparques mundiais da Unesco. E conto para vocês que nos escutam, no Brasil, nós temos apenas 3 geoparques. O do Araripe, no Ceará, o do Seridó, no Rio Grande do Norte, e o Caminhos dos Cânions do Sul, que é um consórcio que une aí 7 cidades do estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Inclusive, semana passada, nós fizemos uma visita técnica do Geoparque Quarta Colônia ao Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul. Então, nós vamos ser, se Deus quiser, o estado brasileiro com o maior número de geoparques aqui nesse território. Isso significa uma visibilidade internacional para o que nós estamos fazendo aqui e atrair a atenção do mundo, os olhares, inclusive turistas de fora para o nosso território. Mas para isso a gente tem que estar preparado, e por isso trabalha com programas como Progredir, por isso esse trabalho constante do FSM nos territórios. E agora, desde o ano passado, apresentamos ainda quando o Rafael Ayub estava na Secretaria de Turismo, e recentemente para o novo secretário, o Covatti, de Turismo do Estado, essa ideia da região como um polo regional de cultura e geoturismo. Né? Nem todos os municípios aqui da região central têm potencial para geoparque, mas todos podem explorar diferentes formas de geoturismo e de cultura. Então, enxergando Santa Maria como um grande hub aí para a recepção dessas pessoas, nós temos o aeroporto, a estação rodoviária que chega direto de Porto Alegre também, a possibilidade da rede hoteleira que nós temos em Santa Maria e dessa conexão com os territórios, tanto de Caçapava quanto da Quarta Colônia, ou o projeto de Geoparque Raízes de Pedra, que também tem sido trabalhado, né? Integrando a região toda. Sabe o que isso significa, Jéssica, para nós? Para nós aqui da região central, significa que se nós formos capazes de pensar e agir de maneira colaborativa e coletiva, todos e todas podem ganhar. Eu já fico pensando nos circuitos que podem ser elaborados. As rotas diferentes, exatamente. Só que para isso a gente tem que estar com um espírito menos competitivo com o nosso vizinho do lado e muito mais colaborativo. Porque a nossa região, no Rio Grande do Sul, é a que tem potencial turístico para crescimento. Vejam o que aconteceu na região de Gramado e Canela. Só que, diferente deles, nós não queremos um turismo massivo. Nós queremos um turismo diferenciado, que preserve e que valorize aquilo que é nosso. Mas daí nós temos que ser capazes de oferecer diferentes experiências turísticas para quem nos visita. E aí Caçapava tem que dar a mão da Quarta Colônia, que tem que dar a mão para Santa Maria, que tem que dar a mão para a região aqui do Raízes de Pedra. E é juntos que a gente consegue avançar. É um projeto de desenvolvimento para a região. Todos podem sair ganhando. E é isso que a gente quer. E nós, como universidade, Jéssica, teremos cumprido com o nosso papel de instituição pública, trabalhando pelo progresso da nossa região. É um projeto muito lindo e muito... eu imagino que seja uma coisa aí para ainda, em termos de crescimento, exponencial. Anos e anos ainda. Exato, é uma coisa que, eventualmente, para muitas gerações. Exatamente. Então não se acaba que talvez vão ter coisas lindas aí que a gente não vai nem mais estar aqui para ver, né? Eu quero durar bastante ainda, mas vamos ver, né? Viu, Jéssica? É até interessante tu falar isso, porque a Unesco, ela renova essa certificação a cada 4 anos. Quando os avaliadores retornarem, vamos supor, né, gente, que vai dar tudo certo, e vai. Os avaliadores retornarem daqui a 4 anos, eles vão pegar a última avaliação que foi feita, eles não podem nos encontrar no mesmo lugar que deixaram.
Nós temos que avançar naquilo que eles apontaram como fragilidades e temos que estar sempre em progresso, sempre melhorando tudo que é possível. Então, um geoparque ele não é certificado para sempre. A cada 4 anos nós precisamos renovar e essa caminhada ela é constante. Por isso, a UFSM, através da extensão universitária, ela se mantém ativa dentro desses territórios, fomentando uma diversidade de ações que contempla todas as áreas do conhecimento. E essa tua fala final faz um link para o nosso selo Patrimônio, que a editora está elaborando junto com a PRE, né? Patrimônio e Memória. Exatamente. Como é que tem sido o vislumbre de vocês com essa linha, a abordagem que vai ser dada? Porque ainda são tratativas iniciais, né? Sim. É interessante pensar isso, porque a UFSM, por meio da sua editora, ela estava muito mais preparada para receber trabalhos, propostas, né, de livros acadêmicos muito mais pautada em resultados da pesquisa do que propriamente da extensão universitária. E ainda na gestão anterior da editora, nós tivemos um diálogo muito profícuo com o professor Daniel Coronel, e com o professor Daniel nós conseguimos criar uma linha especial dentro da editora chamada de série de extensão, né, em que, por meio de um edital específico, a gente fazia chamada de originais para serem publicados pela editora depois da avaliação dentro da Pró-Reitoria, pela Câmara de Extensão e, na segunda, pelo Conselho Editorial da nossa editora. E aí começou uma caminhada. Nós já tivemos algumas publicações. Com a mudança, e na editora da Pró-Reitoria de Extensão, nós tínhamos o compromisso de evitar publicar livros, porque os livros nós deixaríamos para a editora e publicaríamos manuais, cartilhas, que se prestam muito mais uma divulgação numa linguagem acessível à população das ações de extensão que são feitas. Mas nós tivemos algumas iniciativas. Por exemplo, o livro do Eduardo Trevisan, que é um livro que foi lançado para celebrar ali o que seriam 100 anos do artista. E o Eduardo Trevisan, para quem não conhece, está nos ouvindo, um artista consagrado aqui de Santa Maria, que teve uma carreira brilhante, um artista muito competente, e ele pintou diversos murais dentro da universidade. E nós conseguimos publicar um livro belíssimo, que inclusive conta o que o artista pensou na hora de elaborar aqueles murais, o projeto que ele tinha, os primeiros esboços. É belíssimo, é um livro belíssimo. E junto da Vila Belga, nós temos ali a Praça Eduardo Trevisan, tem algumas casas antigas que ele... tem o Emaete ali, o Emaete, né? Exato. Então, que também faz parte do nosso distrito criativo, então está tudo integrado. Está tudo integrado. E aí, a partir disso, o professor Enéas Tavares, que agora assumiu a editora, veio conversar conosco. Nós fizemos do Eduardo Trevisan, fizemos um catálogo dos murais, fizemos um catálogo das esculturas, para pensar, junto com o editor, uma linha específica para dar vazão e visibilidade a esse patrimônio artístico-cultural que nós temos. Num primeiro momento, enquanto Universidade Federal de Santa Maria, e depois ampliando, né, para as pessoas que querem apresentar suas propostas. E, a partir daí, surgiu a ideia da criação dessa linha específica, Patrimônio e Memória, para valorizar todas essas diferentes obras e linguagens artísticas que nós temos e que são verdadeiros patrimônios da nossa universidade. E são patrimônios não só no sentido da alcunha do cultural, mas é um patrimônio como bem também da nossa instituição. Nós temos obras valiosas que são da UFSM. E, lamentavelmente, a gente não tem uma educação para as artes ao longo da nossa formação. Isso acaba sendo muito mais restrito a alguns grupos, a algumas pessoas, né? E, às vezes, a gente passa pelas obras, não entende o valor que aquela obra tem. E, às vezes, a gente precisa saber do valor financeiro para poder dar o valor artístico, né? Lamentavelmente. Mas já fica o convite aqui a todos e todas vocês.
em algumas edições do Vivo Campus, no domingo, nos finais de semana. A gente tem o passeio Rota dos Murais, tem Rota das Esculturas, que tem um mediador, uma mediadora que acompanha e explica e mostra algumas esculturas, alguns murais da universidade. E nós temos também o acervo artístico da universidade, funcionando onde era antes o curso de arquitetura, lá na Biblioteca Central, que tem um acervo artístico muito bacana, disponível, aberto, gratuito à população e que está com uma exposição lá belíssima. Vale a pena conferir, aguardamos por todos vocês e obrigado aí pela oportunidade, Jéssica. Professor Flavio, eu fico muito feliz de ver essas iniciativas, porque nós temos, a gente acabou, né, já estamos nos encaminhando para os minutos finais e a gente nem falou, por exemplo, da inclusão da extensão como nos currículos, que é uma coisa super importante. Acho que já fica aí uma prévia de convite para uma próxima conversa. Eu falo demais. Não, você fala muito bem e não é demais, é tudo necessário, né? A gente percebe que existiu durante muito tempo uma carência, não é, essa visão da extensão como um assistencialismo, né, como falou no início. E perceber que esses espaços, muitas vezes, literalmente, né, esses espaços físicos também, que vão mostrando uma ampliação, para continuar na metáfora do espaço, né, territorial da extensão dentro da universidade. Então, com essas iniciativas, eu tive a oportunidade de visitar, recentemente lá na antiga reitoria, agora no ano passado, participar junto de um projeto de contação de história lá do ODH. Que bacana. Leitura, né? Leitura, na verdade, não foi contação de história. Pela leitura? Isso. Que bacana, com os apenados que usam tornozeleira, né? Isso. Assim, ó, um grupo interessadíssimo, envolvido e com muita vontade. Então, a gente vê que essas ações universitárias elas vão reverberando. Exato. E para situações que a gente não teria nem como antever. Exatamente. Né? Porque viram um ciclo virtuoso. A gente não sabe onde é que essas ações vão parar. E no caso ali do espaço da biblioteca, que a gente pôde ver o acervo, muitas coisas que estavam, às vezes, guardadas em lugares e que não se sabia direito nem como é que aquilo foi parar num determinado centro, numa determinada sala. E daí, então, ver esse material recebendo um tratamento, sendo identificado, né? a origem, catalogado. Então, acondicionado de maneira correta. O Dia do Patrimônio, no ano passado, que nós tivemos um passeio muito legal por vários pontos. A Noite dos Museus. A Noite dos Museus foi muito bonito também. Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, né? Isso. Então, nós temos aí esses links sendo criados, né? Exato. Com tanta coisa propositiva e que pode vir a se tornar nós como hub aqui, né? Sim. Como espaço que até então não se via tanto. Eu acho que temos ainda, embora bastante caminho a percorrer, mas o start de tantas iniciativas que são super interessantes e que espero que vivamos muito aí para ver. Para ver, é isso aí. Né? Muitas coisas. Então, professor Flavio, muito obrigada pela tua presença. O espaço aqui está sempre ao dispor. Muito obrigado. No que é para precisar também, sempre conte conosco. Uma satisfação te ter aqui. Igualmente. E aos nossos ouvintes aí, um grande abraço. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.